Orçamento da União para 2025 abocanhado por rentistas e pelo Centrão. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorda ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 13 de janeiro, segunda-feira, são agora 3h30 da tarde, e o orçamento da União para 2025 ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, e isso só deverá ocorrer após a eleição das mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados. No projeto de lei orçamentária anual, ou PLOA, enviado pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, consta os valores destinados à educação, saúde, infraestrutura, salários, programas sociais, enfim, todas as áreas em que o governo federal atua. E a gente sempre vê no noticiário a disputa pelas emendas parlamentares, inclusive foi por conta das emendas que o orçamento para 2025 ainda não foi aprovado, ele deveria ter sido aprovado ainda em 2024. E essas emendas estão cada vez mais com valores maiores e com a sua execução cada vez mais obrigatória, usurpando do Poder Executivo sua atribuição constitucional. Mas só o que não se fala, gente, mas o que não se fala é a parte abocanhada pelo mercado financeiro. Aí é praticamente sagrado pela mídia hegemônica, que é porta-voz no mercado. Aliás, os donos da mídia hegemônica hoje são no mercado financeiro. Eles vivem, sobrevivem, enchem as suas botijas de dinheiro no mercado financeiro. Eu andei lendo o PLOA para 2025, que está para ser aprovado pelo Congresso Nacional. E gostaria de comentar o peso das emendas e do refinanciamento da dívida pública no orçamento da União para o ano 2025, mas a lógica é a mesma já há alguns anos em relação às emendas e em relação à dívida pública praticamente desde sempre. Se eu errar nos valores, tá, gente? Até porque são muitos dados no documento, ao qual, se você quiser ter acesso, quiser ler, etc., basta clicar no link que está no comentário fixado, caso você esteja assistindo aqui pelo YouTube. Se estiver assistindo pelo Facebook, está lá nos comentários, eu coloquei lá nos comentários também. Mas vamos lá. Em 2025, o Brasil destinará cerca de 1,6 trilhão de reais para o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Esse valor representa aproximadamente 40% do total de arrecadação federal e cerca de 30% do total de receitas e despesas para 2025, que está na casa dos um pouco superior a 5 trilhões de reais. A dívida pública brasileira é gigantesca e criminosa com o povo brasileiro, que força o governo federal a fazer esse refinanciamento para manter o valor dos seus títulos públicos. Por isso, auditar a dívida, que começou sabe-se lá quando, é mais do que necessário. Mas o que muitos não sabem é que, devido à alta taxa de juros, o pagamento da dívida exige um esforço enorme do governo federal. Esses 1,3 trilhão não são usados para investir em educação, saúde e infraestrutura, mas sim para quitar compromissos anteriores dessa dívida que não acaba nunca, que todo ano se abocanha uma parcela do orçamento para amortizar a dívida. Isso impacta diretamente a capacidade do governo de financiar áreas prioritárias. Cada ponto percentual na Selic equivale entre 30 e 35 bilhões de reais a mais na dívida pública. Eu já vi gente falar em 50, mas a maioria das fontes que eu encontrei
dá essa margem entre 30 e 35 bilhões de reais a mais na dívida. Esse cenário é um dos maiores desafios do Brasil, porque limita a ação do governo, obrigando-o a dedicar uma parte significativa do orçamento ao pagamento de uma dívida que não resulta em investimentos para beneficiar nossa população. Outro fator que ingessa o governo federal são as emendas parlamentares. Para 2025, as emendas de bancada individuais terão um impacto de mais ou menos 19 bilhões de reais no orçamento, enquanto as impositivas, cerca de 40 bilhões. As demais impositivas, enfim, o total das emendas, melhor dizendo, essas emendas são propostas pelos parlamentares para atender suas bases eleitorais, podendo ser destinadas a projetos locais e regionais que lhes garantam suas reeleições, mesmo sem as tais maledicências que todos nós sabemos que muitos gostam de praticar. Embora as emendas parlamentares sejam, para muita gente, uma ferramenta legítima de distribuição de recursos, elas têm distorcido a execução das prioridades do governo federal. Essas emendas, muitas vezes, não estão alinhadas com as necessidades mais urgentes do país, como a educação básica ou a saúde pública, nem com o programa de governo eleito pela população, afanando do Poder Executivo seu papel constitucional de executar o orçamento público. Além disso, as emendas estão sendo usadas como moeda de troca política, o que ingessa a capacidade do Poder Executivo em planejar e implementar políticas públicas de forma mais eficiente. Para 2025, por exemplo, o valor dessas emendas parlamentares foi definido num contexto de aumento de pressão política, uma vez que é através delas que os parlamentares, especialmente do Centrão, ou majoritariamente do Centrão, irrigam suas bases eleitorais, garantindo a prefeitos que exerçam seus mandatos e estes lhe retribuem com fortes campanhas em suas cidades para que eles retornem a Brasília. Boa parte dos municípios brasileiros, se não a maior parte dos municípios brasileiros, não possuem grandes fontes de receita ou variadas fontes de receita. Tem o Fundo de Participação dos Municípios, uma parcela do ICMS estadual ali e emendas parlamentares. Com isso, o governo federal, em vez de focar recursos em grandes projetos nacionais ou em áreas prioritárias a todo o país, como o combate à pobreza e à desigualdade social ou grandes obras estruturantes ou potencializar a industrialização brasileira, acaba tendo uma parte significativa do orçamento capturada pelos parlamentares, deputados federais e senadores. E disso tudo, o que sobra para custeio os investimentos é uma parte muito pequena. Ainda no PLOA para 2025, o governo federal terá à disposição cerca de 400 bilhões de reais para custeio. No entanto, se compararmos com os valores destinados à amortização da dívida pública e as emendas parlamentares, se a gente somar tudo aí, a gente vê como essa quantia é pequena. Para investimentos em áreas essenciais, como obras de infraestrutura, ampliação de programas sociais ou novos projetos de inovação e desenvolvimento, o valor reservado é de cerca de 80 bilhões. Este é o montante disponível para o governo financiar a construção de rodovias, hospitais, escolas e outros projetos que podem gerar melhorias estruturais no país. Diante dos enormes problemas que tem o Brasil, essa quantia não passa de troco de pão. O que fica claro é que o peso do refinanciamento da dívida pública e das emendas parlamentares engessam as ações do governo federal. O pagamento de 1,6 trilhão de dívida e os cerca aí 40, 60 bilhões de reais destinados às emendas parlamentares criam um cenário de escassez de recursos para o que é, de fato, prioridade no Brasil. O governo Lula está sem a devida liberdade para investir em áreas estratégicas, como educação básica, saúde pública ou saneamento básico. Além disso, a alocação de recursos para as emendas parlamentares, muitas vezes sem critérios claros, compromete o planejamento em longo prazo, pois os recursos são direcionados para iniciativas pontuais e locais, além da falta da devida transparência. E é aí que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tem buscado atuar, cobrando, inclusive, a existência de projetos para o recebimento dessas emendas, e além da devida transparência na destinação e do uso desses recursos. Mesmo assim,
temos aqui uma situação de usurpação de atribuição do Poder Executivo. O Arthur Lira, gente, ainda presidente da Câmara dos Deputados, cansou de falar que o orçamento não é do Executivo, mas do país. Mas na hora do ônus, o parlamento finge que não tem nada a ver com nada. Imagine uma situação em que a execução de determinado recurso, por exemplo, vai a litígio por qualquer motivo, um erro de cálculo, execução, atraso de obra, enfim, litígio, por erro, improbidade, assim, tanto faz. Quem responde são os atores do Poder Executivo, restando ao parlamento os cafezinhos em seus gabinetes climatizados, mesmo se tratar de uma emenda parlamentar. Então, o orçamento é do país, na hora de apontar para onde vai, etc., para executar. Na hora do problema, do ônus, da prestação de contas, esse orçamento é somente do Poder Executivo. Então, gente, o governo federal, o governo Lula, mesmo com uma arrecadação significativa, com aumento ali na casa dos 10% em 2024, na comparação com 2023, enfrenta uma realidade em que o orçamento é fortemente comprometido com outras questões, mais destacadamente o refinanciamento da dívida pública e com as emendas parlamentares. E nesses dois casos, como eu já apontou no começo do vídeo, o refinanciamento da dívida é enormemente maior do que as emendas. Então, na verdade, a gente tem um problema político com as emendas, as maledicências, toda essa coisa, mas o problema do orçamento é o refinanciamento da dívida pública, que abocanha o orçamento da União. E que isso ninguém tem coragem de mexer no santo sagrado, no sagrado Deus mercado. O projeto de lei orçamentária anual para 2025 reflete bem o cenário de grandes desafios que o governo Lula enfrenta, de engessamento fiscal e financeiro e político por não ter, nem de longe, maioria política ou ideológica no parlamento. Se a gente pegar todo mundo ali que você faz uma ampliação do que é centro-esquerda, vamos ter na casa de 130 deputados federais. Isso não abre nem CPI. CPI é instrumento das minorias. É a mesma quantidade, quase igual, ipsiliteris, à bancada dessa configuração político-ideológica eleita em 2002. A diferença é que o perfil do parlamento mudou. O parlamento de hoje, as relações de poder, esse poder orçamentário, etc., nem se compara ao que era 20 anos atrás. Então, isso é uma diferença significativa. Mais até do que a quantidade em si, mas a quantidade simboliza bem a dificuldade que a gente tem, principalmente nesse cenário desse parlamento mais fisiológico e extremamente mais empoderado. Esse é um cenário que só mudará quando a esquerda aprender a disputar as eleições locais, as eleições municipais, pois são elas que garantem as eleições de deputados, ou ao menos garantem uma boa largada para essa disputa. Sem ocupar os espaços da política nas cidades médias e pequenas, como faz muito bem o Centrão desde sempre, estaremos sempre atrás nessa corrida. E estando atrás nessa corrida, mesmo elegendo o presidente da República, teremos enormes dificuldades para garantir investimentos em áreas que impactem diretamente a vida das pessoas, como saúde, educação, infraestrutura, na medida e no foco necessário para a promoção do desenvolvimento com inclusão social que nosso povo merece e precisa.